Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o meio-campista, o Arthur, que tem sido procurado por outros clubes no Brasil, dentre eles 5 times, né? E o Cruzeiro poderia estar no meio desse bolo. Quero falar aqui sobre essa possibilidade, né, do atleta voltar, por exemplo, para o ano que vem. Será que faria sentido pensar nessa contratação? Até porque ele eu não gosto de falar volante, porque aí você vê em mente aquele cara que fica desarmando todo mundo, né? O Lucas Romero. Não é bem assim. Eu acho que um meio de campo com, vamos colocar assim, né? O Lucas Romero, o Arthur, o Lucas Romero de volantes e o Matheus Henrique na frente de criação e abre, por exemplo, o Matheus Pereira, poderia ser tranquilamente uma opção viável, apesar de eu não achar a principal prioridade do Cruzeiro mais um jogador no meio de campo, porque já temos, por exemplo, o Wallace, né, o Peralta e tudo mais. Mas é um nome que já foi especulado, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e algumas outras opções que poderiam chegar vindo aqui do futebol brasileiro, porém com valores bem altos também. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 45 mil inscritos no YouTube. Então você está assistindo aqui e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva. Eu sempre estou vendo aqui os comentários também de vocês, ó. Quando vocês comentam aqui, eu mando um salve para você também. Então se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, já comente aqui embaixo o seu nome, de onde você é, que é o Antônio Cristóvão, ele que é de Divinópolis. Um abraço para ele também, está sempre aqui acompanhando os vídeos, e o Sidney Pereira também, sempre aqui acompanhando o canal. Então se você quer aparecer, deixe embaixo, né, o seu nome e a sua cidade, beleza? Então vamos começar falando aqui sobre o Arthur, onde o Jorge Nicola trouxe a informação de que tem 4 clubes interessados, né, no jogador nesse momento. O Palmeiras, o Flamengo, teve também especulações do Grêmio e o outro, não sei se foi o Corinthians, ou o São Paulo, alguma coisa assim. Jogador então que já teve, né, na mira do Cruzeiro quando estava buscando um volante, antes de contratar o Matheus Henrique, antes de contratar o Wallace, tá? Ele fez uma boa temporada pela Fiorentina. A Fiorentina chegou, né, na final da Conference League, acho que é esse o nome, né? Como se fosse uma terceira competição de clubes da Europa, e perdeu na final para o Olympiacos. Mas ele fez uma temporada muito boa, 48 jogos no ano, 2 gols e 3 assistências. Ele tinha tanto tempo, né, que ele não jogava mais de 45 jogos, por exemplo. Foi aqui no Barcelona, primeira temporada sensacional, e no Grêmio na temporada de 2017, onde foi campeão, né, da Libertadores, junto com, por exemplo, com outros jogadores, igual o Luan, que foi muito bem, e jogou junto com o Matheus Henrique em 2018, né? Inclusive foi engraçado, porque o Arthur sai e logo depois o Matheus Henrique começa a ter um pouco mais de destaque. Foi muito bem, mas nessa temporada a Juventus nem relacionou ele para nenhuma partida, ou seja, completamente fora dos planos, e está avaliada em 15 milhões de euros, né? Então 75 milhões de reais. Porém, a Juventus já sabe, né, que vai ser difícil recuperar esse valor e aceita emprestá-lo para algum time em janeiro, tá? Sem compensação financeira, porém que pague todos os valores pelo seu empréstimo, ou seja, 2 milhões e meio de reais, de acordo com o Nicola, que é o seu valor. Olha para você ter uma ideia, né? O Barcelona pagou 31 milhões de euros nele, né, junto ao Grêmio, e aí ele fez um ano e meio sensacional no Barcelona, gostava demais dele realmente naquela época ali, ó, com o Paulinho, com o Messi e tudo mais, e aí foi vendido por 76 milhões de euros. É difícil entender como que ele não deu certo. Assim, começou bem a temporada na Juventus, aí no ano seguinte teve um problema físico, jogou 31 partidas e depois foi pro Liverpool, onde lesionou. Isso aqui foi um banho de água fria, né? Porque já não conseguiu jogar na Juventus, foi emprestado pro Liverpool, ficou uma temporada inteira machucado e foi emprestado à Fiorentina, foi bem. Eu acho que era hora dele dar esse próximo passo, quem sabe para uma Roma, para um Napoli. Não foi o que aconteceu. Pode ser uma possibilidade também de vir para o Brasil. O Fluminense, tá? É o outro time interessado. E aí eu acho que se ele viesse para o Brasil, a chance dele disputar uma Copa do Mundo, por exemplo, aumentaria demais. Porque esse cara é muito bom. Eu acho que eu sou um dos maiores fãs aqui do Arthur desde quando ele surgiu. E na próxima Copa ele vai ter o quê? 30 anos, 31, super viável, né? Ainda mais se ele jogar em algum clube aqui no Brasil, os que foram especulados, clubes grandes e tudo mais, a chance dele ser convocado seria gigante. Pro Cruzeiro, igual eu falei, não acho que faria tanto sentido, justamente por conta das tantas opções que temos de volante. Mas vai saber, né? Ter no banco ali o Wallace e o Peralta é interessante, ainda mais ano que vem, né? Espero eu que com Libertadores, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, enfim, quem sabe uma Recopa aí também. São várias competições, e aí, né, você teria um trio de titular no meio: Matheus Henrique, Lucas Romero e o Arthur, e ainda no banco o Wallace, Peralta, pô, sensacional, né, para a sequência da temporada. Tá aqui o desempenho dele também, ó, atua por todas as partes do meio de campo. Não acho loucura também pensar nele em um meia de criação, mas tem tempo que ele não faz isso. Eu acho que o Matheus Henrique é bem melhor, inclusive. O Matheus Henrique é quase que um meia, né? Poderia jogar tranquilamente nessa função. Tá aqui o desempenho dele também. Se você quer começar a apostar nesses próximos jogos do Cruzeiro, nesse final de semana tem, né, o jogo aí contra o Cuiabá. Só você vir aqui em Série A, ó,
Cruzeiro vencer fora de casa o Cuiabá pagando 2,65 a cada real apostado, excelente cotação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o jogo 6,5, né? Vamos lá, R$50 para o Cruzeiro vencer fora de casa, voltando 132. Baita opção aqui para você começar. Lembrando, vai ter o jogo no meio de semana contra o Libertad e depois ter o final de semana com o Cruzeiro e Vasco no Mineirão, 1,94 para o Cruzeiro vencer também. Acho que uma cotação bacana. Talvez o Cruzeiro vá com um time um pouco misto, mas ainda assim eu vejo que vai com um time forte, até porque o jogo contra o Libertad é numa quarta e vai jogar no domingo, então tá tranquilo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer, se é uma boa cotação para esses dois próximos jogos e como que você está confiante, se está confiante ou não na expectativa para essas próximas partidas. E tem também outros dois nomes que foram especulados novamente, tanto do Rony quanto do Gabigol, né? Eu já trouxe vídeos recentes dele aqui no canal falando sobre. O Rony não é uma situação fácil, por quê? Porque ele tem um contrato com o Palmeiras longo e o Palmeiras já recebeu muitas propostas de 10, 12, 15 milhões de euros nele. Hoje ele está avaliado em 10, então não deve vender por menos de 60 milhões. E eu acho que não faz o menor sentido, né? Você pagar tudo isso para um jogador que vai completar seus 30 anos de idade. E lembrando, tem contrato só até o final de 2025, né? Acho que hoje no máximo uns 30 milhões, 35 é o que o Palmeiras conseguiria por clubes brasileiros, tá? Porque aí no estrangeiro acho que é tranquilamente viável pensar nesses 60 milhões de reais. Então nessa temporada 53 jogos, 10 gols e 6 assistências, não são números ruins. A torcida do Palmeiras não tem gostado muito dele realmente nesses últimos meses, né? Eu acho que essa improvisação dele de camisa 9, cara, isso daí acabou queimando um pouco ele. Apesar de que teve ótimos momentos, é claro, mas o Rony mesmo, acho que se jogasse de ponta esquerda, o que ele fazia no Atlético Paranaense, pô, seria muito melhor, por exemplo, para o Cruzeiro, ou até quem sabe para a sequência da sua carreira, né? Aqui no Atlético Paranaense ele jogava de ponta. Hoje, você vê que é muito mais centralizado, né? Então, um atacante de 1,70m, e ó que eu tenho 1,70m, né? Então, eu acho que não é muito interessante não, acho que é muito baixo. E aí, quando o Endrick estava no clube, ele acabou perdendo ainda mais espaço, como foi, por exemplo, em 2022 e principalmente, né, na temporada de 2023, com 59 jogos, 14 gols e 7 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Lembrando que ele já passou no clube, né, em 2015, mas jogou apenas pelo time de base e foi emprestado para o Náutico e para um time do Japão, onde o Cruzeiro ganhou, né, na transferência dele um pouco mais de, acho que foi 6 milhões, 7 milhões de reais para o Atlético Paranaense, que foi, né, um erro. O Cruzeiro poderia ter aproveitado ele, poderia ter mantido um percentual, até porque ele foi vendido para o Palmeiras por, na época, quase 40 milhões de reais na temporada de 2020. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já o Gabigol também tem conversas com o Palmeiras, mas não tem nada oficial. É certo que ele não fica para o ano que vem. E sinceramente, não acho nada inviável pensar na possibilidade dele assinar, por exemplo, com o Cruzeiro, tá? Não tem essas conversas no momento, é algo que eu só acho que pode acontecer. Porque o Cruzeiro fez esse movimento do Dudu, ninguém esperava. E nem sei se tinha tanta gente assim que era a favor. Acabou acontecendo, não veio, né? Teve esse acordo entre os clubes. Enfim, o Gabigol tá aí no mercado. Enquanto ele não tá, por exemplo, assinou com um determinado clube, eu ainda vejo essa possibilidade mais do que real, né? De ter um acerto nesse sentido. Qualquer novidade também eu trago aqui para vocês. E deixa a sua opinião, tanto do Gabigol, do Rony, e essa questão do Arthur também, né? De 28 anos, se poderia ou não ser uma alternativa. Eu vou deixar também outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal recentemente. Tá o link também do Instagram. Tá aqui, ó, Cruzeiro Deus 21. É isso. Nos vemos aqui numa próxima. Valeu!